Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao stream da Marcha Virtual LGBTI de Aveiro. Agora vamos ter um painel relativo às relações entre mulheres e ao movimento lésbico em Portugal. Como oradores vamos ter Eduardo Ferreira, psicóloga, investigadora no EGEO, da Faculdade de Ciências e Saúde Humana e ex-dirigente do Clube SAF e ativista LGBTI. Teremos também Tânia Machado, que é investigadora de doutoramento pela Universidade do Minho, sendo o seu trabalho de investigação na área dos estudos LGBTI. Fabiola Cardoso, que é professora deputada da Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda, ativista LGBTI e uma das fundadoras do Clube SAF. Estas serão as nossas oradoras. Rita Carmona será a dinamizadora desta conversa. É membro do coletivo Aveiro Sem Armários, elemento da organização da primeira marcha LGBTI+, em Aveiro e coordenadora do projeto de educação da Rede ESECO. Boa tarde a todas. Olá, boa tarde. Espero que estejam bem. Olá, boa tarde. Fabiola, boa tarde. Fabiola ainda não pode estar, portanto vamos começar e vamos ver se ela entretanto aparece. Estamos com um problema de rede, mas também não queremos estar a atrasar muito o stream. Vou passar à Rita o microfone. Até já. Até já. Okay. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada por terem aceito o nosso convite. Que por motivos da pandemia Covid tivemos que adiar a segunda edição da Marcha LGBTI de Aveiro para o ano 2021, mas decidimos assinalar a data com algumas tertúlias, algumas talks e outros eventos e, portanto, achámos que seria importante ter um painel dedicado às relações entre mulheres e sobre digamos que, o caminho que tem vindo a ser feito no movimento lésbico em Portugal, o que é que podemos considerá-lo. E, portanto, queria agradecer mais uma vez à Eduardo e à Tânia por este convite. A Tânia, que tem muitos estudos feitos sobre a homoparentalidade feminina, que também vem um bocadinho em seguimento do nosso painel da manhã, que teve a ver com famílias, digamos, com famílias arco-íris, famílias também inclusivas. E também tem as representações das mães lésbicas e da visibilidade do caso das lésbicas no contexto da igualdade em Portugal. E também a Eduarda, que é bastante conhecida no movimento, especialmente na sua atividade do Clube SAFO e também como investigadora da temática. Gostaria de colocar, não é, algumas questões. No fim, também vai havendo questões por parte do público e que a Joana vai informando para que depois sejam colocadas, para que depois possam responder. Então, gostaria de saber, na vossa percepção, quando é que podemos falar do primeiro marco do movimento lésbico em Portugal? Bom, eu como sou mais velha do primeiro, é mais antigo. Okay. Sim, claro. Primeiro essa expressão de movimento lésbico. Sim. O que é que se considera movimento? Assim, foi havendo algumas situações pontuais. O movimento LGBT em Portugal, e nem sequer se falava em LGBTIQ, nem nada, é LGBT. Foi na meados da década de 90, como enfim, quase toda a gente sabe. E o Clube SAF surgiu nessa altura, quase ao mesmo tempo que a ILGA, enquanto associações com grande visibilidade. Mas antes dessa década, meados da década de 90, já havia algumas iniciativas, o Grupo Lilás, uma série de iniciativas especificamente mais direcionadas para as mulheres lésbicas, mas eu creio que foi a partir do aparecimento, digamos, o Clube SAF houve algo com maior visibilidade pública, não uma coisa tão restrita só a mulheres lésbicas que de alguma forma comunicavam entre si e faziam ali alguma rede de contactos, mas um movimento com expressão pública e que esteve diretamente envolvido, por exemplo, na organização das primeiras marchas de orgulho e por aí fora. No entanto, chamar movimento, eu acho que movimento de direitos cívicos, humanos, por aí fora, eu acho que, do ponto de vista só lésbico, nunca chegou a haver propriamente em Portugal. Eu não sei se a Fabiola concorda comigo. Olá, Fabiola. Olá, Eduarda, que gosto de ver-te. Aqui uma rapariga com quem partilhamos várias coisas. Olha, estavam aqui a questionar o movimento lésbico. Eu dizia que movimento, no sentido mais de intervenção social e política,
se calhar ainda não houve algo que se conseguisse autonomizar e afirmar claramente nessa vertente social e política. Muitas iniciativas, personalidades, mas aliás, o movimento LGBT em Portugal também, eu não acho que ainda, enfim, conseguiu grandes avanços, mas haver uma participação social e política com muita expressão, e especificamente lésbica, eu acho que estamos nesse caminho, mas enfim, ainda não se conseguiu claramente. Não sei já agora o que é que as outras colegas consideram. Mas tens uma camisa muito gira, Fabiola. Ou uma coisa que é coisa aqui. É um barrete ribatejano, é um barrete campino arco-íris. É a minha homenagem à Marcha do Orgulho de Santarém, que se realizou este ano pela primeira vez, em formato Covid, em formato digital, aquilo que foi possível. Talvez tenha sido até a primeira marcha a nível mundial a ser realizada nesse formato, que entretanto se está a popularizar, não é? E daí o meu barrete aqui hoje, e cumprimentar as participantes deste painel e agradecer o convite. Aveiro é uma cidade para mim muito importante. Eu estudei em Aveiro, tirei o meu curso em Aveiro, iniciei este percurso dentro do ativismo LGBT em Aveiro. É em Aveiro que nasce o Clube Safo, a associação que certamente também já a Eduarda estaria a referir eventualmente. E, portanto, Aveiro é uma cidade que eu adoro, a que eu regresso muitas vezes por muitos motivos familiares, pessoais, e é um gosto estar aqui, poder participar desta marcha virtual da cidade de Aveiro hoje, neste formato. Portanto, muitíssimo obrigada pelo convite. É recíproco, nós também agradecemos muito a presença da Fabiola e de todas, claro. Esperamos que possamos proporcionar a todos também uma boa assistência, digamos. Então estávamos precisamente aqui a falar, será que podemos considerar que existe um movimento lésbico em Portugal? Quando é que ele terá, se sim, quando é que ele terá surgido? Quando é que nasceu? Para onde que caminha? Não sei se a Fabiola gostaria de acrescentar algo, e também a Tânia, não é? Sobre tal. Eu estava a ouvir as palavras da Eduarda e reconheço aquilo que ela estava a dizer, um movimento verdadeiramente autónomo, forte, capaz, que tenha uma expressão pública, visível, é coisa que não existe ainda no nosso país. Eu diria, ainda assim, que tem havido vários ensaios, várias tentativas, vários grupos que têm tentado fazer isto. E eu penso que a origem vem já de há 30 anos atrás. Para mim, a origem deste movimento lésbico, ainda que embrionário, tem a ver com um grupo que surgiu em Lisboa em 1990, uma revista criada por duas mulheres que tinham dois percursos de vida relacionados com o ativismo no estrangeiro. Portanto, uma vinha da Inglaterra, outra vinha da Alemanha, tinham tido contacto com o feminismo radical dos anos 80, que incluía claramente uma parte lésbica nesses países, e ao vir para Portugal, encontraram em Portugal um vazio. Um vazio naquilo que dizia respeito ao movimento gay, porque na altura não havia, basicamente não havia. Tínhamos o GTH, que era o Grupo de Trabalho Homossexual do PSR, que surgiu em 91, portanto, até aí não havia um deserto absoluto, que foi silenciado, foi tentado pós 25 de Abril, com aquele manifesto que foi tão barbaramente silenciado. Até 82, a homossexualidade era crime em Portugal. Portanto, de 82, mesmo só entrou em vigor a lei em 83, mas havia um silêncio absoluto. E havia outro silêncio igualmente muito pesado, que era a falta do feminismo em Portugal. Claro. E esta falta de movimento LGBT, de movimento lésbico em Portugal, tem a ver com o cruzar destes dois silêncios. A inexistência de um movimento
gay, de reivindicação, mas também um feminismo que era um feminismo muito ténue, muito frágil, e atrevo-me a dizê-lo, sem ter estudado academicamente o assunto, atrevo-me a dizê-lo, um feminismo muito controlado pelo Partido Comunista Português. No qual... O início, claro, sim, ou pelo menos os partidos, o comunista e depois também o socialista, mas muito, sim, muito partidarizado. E obviamente, na visão desses partidos, na altura, sim, o lesbianismo, as lésbicas não eram bem-vindas dentro do feminismo. Sim, não era coisa apresentável. Não era apresentável. Não quer dizer que não existissem, e outras saberão dizê-lo melhor que eu, não quer dizer que não existissem lésbicas dentro desses movimentos feministas iniciais, logo pós 25 de Abril, anos 80, anos 90. Mas o lesbianismo em si não era um assunto oficial, um assunto que fosse assumido. Pelo contrário, era claramente invisibilizado, claramente silenciado por uma série de lógicas, desde a respeitabilidade até à prioridade que era dada a outros assuntos, até às próprias... podemos dizê-lo, a própria homofobia, a própria lesbofobia internalizada que existia e que não se desconstruía em Portugal na altura. Portanto, apesar deste início em 1990 com a Organa, que depois deu origem a uma outra revista já em 93, a Lilás, e que curiosamente também está relacionada com o próprio surgimento do Clube Safo, aquela que foi, em 1996, a primeira tentativa de fazer um grupo lésbico em Portugal, uma associação. Apesar disto, não houve, de facto, um abrir muito grande, um criar de um movimento. O Clube Safo foi fazendo o seu trabalho. Eu penso que foi criando grupo, foi criando dinâmica, foi criando comunidade, que era uma coisa que também não existia. O nível de invisibilidade, o nível de silenciamento era de tal ordem que não havia comunidade. E depois, à medida que foi crescendo, foi tentando fazer algumas iniciativas mais visíveis, mais sociais, mais políticas. Lembro, por exemplo, as jornadas lésbicas, as primeiras jornadas lésbicas, que a Eduarda teve também um papel muito importante, em 2002, já depois do clube ter sido legalizado, e a legalização do clube era exatamente isso, uma tentativa de conquistar já algum espaço, havendo já outras associações, outros movimentos da parte gay. Havia já também alguma dinâmica dentro dessas associações que surgiram mais ligadas, obviamente, gay. Havia grupos de mulheres, por exemplo, dentro da ILGA. Portanto, havia já umas condições ligeiramente diferentes para se avançar. Ok, muito bem, muito interessante também essa parte da lesbofobia dentro do próprio movimento, que até era algo que eu tinha aqui para abordar. O surgimento destas revistas foi também muito importante, e aqui gostava também de ouvir um bocadinho a perspectiva da Tânia, claro, sobre esta questão também. Sim. Sim, antes de mais, boa tarde a todas, e agradeço também o convite para estar aqui. Relativamente a este tópico, eu concordo tanto com a Eduarda como com a Fabiola. Não temos ainda um movimento lésbico em si próprio. Tivemos as primeiras tentativas de organização de alguma coisa nesse sentido, foram precisamente aquelas que a Fabiola estava a referir, com a publicação das duas revistas, a Organa em 91, a Lilás em 93. A Organa surge precisamente uma tentativa, como uma publicação mais assimilacionista e generalista, numa tentativa de constituir uma comunidade, de aproximar as mulheres que de alguma forma se sentiam isoladas nessa sua experiência, que depois acabou só 9 números publicados, e de acordo com os trabalhos que têm sido feitos acerca disso, diz-se que foi por dissensões internas relativamente a posições ideológicas das editoras, porque umas queriam continuar a ter um posicionamento mais generalista e assimilacionista e menos radical, e outras depois pretendiam já prosseguir para uma via de um feminismo mais radical, do que seria um feminismo lésbico. E, portanto, depois é aí que
no último número mesmo da revista, no editorial, é referido que a revista deixa de ser orientada para todas as mulheres interessadas no lesbianismo, mas passa a ser orientada para todas as lésbicas interessadas em quebrar o silêncio. Portanto, é aqui que temos uma origem depois daquilo que poderia vir a ser um movimento lésbico mais publicizado e mais organizado. Depois surge então a Lilagem em 93, já com uma perspectiva mais militante, que visa depois já de alguma forma formar as mulheres ou as lésbicas leitoras, consciencializá-las acerca daquilo que era a sua identidade sexual, permitindo-lhe compreender-se e aceitar-se de uma forma positiva, e depois também em alguns surgia um apelo à intervenção delas de alguma forma. Por exemplo, nos números solicitava-se a escritura e o envio de cartas à Comissão para a Igualdade para os Direitos das Mulheres, a relatar a sua experiência enquanto lésbicas e a sua invisibilidade e aquilo que sofriam. Portanto, é aqui realmente que temos uma origem daquilo que seria não um movimento, mas mais uma militância insípida lésbica, que depois passa a ser mais organizada e institucionalizada com o surgimento do Clube SAF. No entanto, tal como dizia a Eduarda no início, ainda não temos algo que possa ser mesmo definido como um movimento lésbico em si próprio. As questões lésbicas, se assim lhe podemos chamar, têm sido tanto tratadas ou não, tanto dentro do movimento feminista como dentro do movimento, primeiramente, gay e lésbico, como era assim dizer, depois agora LGBT e mais. Só que no seio do movimento feminino existia aquilo que a Fabíola estava precisamente a referir, uma lesbofobia. Portanto, as lésbicas sempre existiram no seio do movimento, mas nunca se puderam expressar nos seus próprios termos em relação à sua identidade sexual, porque os tópicos a serem tratados eram mais orientados para uma desconstrução da categoria de género e não da sexualidade. E depois do movimento gay e lésbico, ou agora do LGBT, muitas militantes depois também se queixavam de um certo patriarcado ainda existente. Portanto, elas viviam aqui no limbo, eram mulheres e eram lésbicas, mas não conseguiam ver as suas questões especificamente enquanto mulheres lésbicas tratadas tanto num movimento como no outro. Ok, portanto, lá está, criava-se esse tal vazio, não é? E tendo em conta que, não é, desde aquilo que começou a ser a primeira pedrada no charco, chamemos-lhe assim, no início dos anos 90, e até agora, sendo que já passaram, digamos, cerca de 30 anos, e a comunidade LGBTI+, como um todo, começou a reivindicar e adquiriu vários direitos e uma certa visibilidade na sociedade. Qual é que acham que foi o peso das mulheres lésbicas na conquista destes direitos? Bom, eu acho que o peso delas é enorme no trabalho das associações sempre, quer dizer, que tem sido, isso é uma constante. Aliás, isso é uma das questões que eu acho que quer a Tânia, quer a Fabíola também poderão abordar e desenvolver. Claramente, nas várias associações, claramente nas feministas, mas também nas associações LGBTIQ+, a presença grande das mulheres a nível do trabalho, todo o trabalho das associações, mas que não é visível muitas vezes nem nas direções, embora tenham surgido alguns exemplos, nem depois na parte mais pública do movimento, né? Isto repetindo ou reproduzindo um funcionamento da sociedade em geral, pronto, uma sociedade mais patriarcal e que as próprias mulheres, de alguma forma, iam assumindo esse protagonismo mais reduzido, digamos. Aliás, foi uma das questões que me levou a questionar, que mesmo em Portugal, e se calhar noutros países também, as questões das mulheres lésbicas estavam mais presentes, eram mais fáceis de ser abordadas e tratadas e reivindicadas, às vezes até mais no movimento feminista do que propriamente no movimento LGBT. Porque no movimento LGBT, durante muito tempo, e acho que ainda vai surgindo, eu diria algum sexismo que reflete algum sexismo que existe na sociedade
em redor. Por exemplo, as questões específicas das mulheres lésbicas, nomeadamente a nível da saúde reprodutiva, assim, nunca tiveram um destaque muito grande nas lutas, quando outras questões mais relacionadas com, supostamente mais relacionadas com os homens gays, dariam mais relevo. Mas há outra questão que para mim é transversal, depois elas poderão desenvolver mais este tema, que é, quando nós falamos em movimentos e associações LGBT, feministas, por aí fora, nós estamos a falar, e toda a luta política é feita em função de identidades, e isto é um problema. É preciso falar de identidades e de grupos, falamos de lésbicas, falamos de gays, mas a realidade é bastante mais fluida do que tudo isto. E lá porque uma mulher é lésbica, não quer dizer que tenha o mesmo entendimento que eu tenho, enquanto mulher lésbica, dos direitos que as mulheres lésbicas devem ter na sociedade. E discutir o que é que nós queremos, que modelo de sociedade queremos, que direitos é que queremos, a interseccionalidade de todas estas reivindicações, por vezes muitas vezes não é feito, e parece que falamos assim, lésbicas, gays, parece que é simples, não é? Nem linear, nem simples, e nós todos sabemos que há uma série de exemplos de, por exemplo, mulheres lésbicas com posicionamento até público, que tinha uma reivindicação, se calhar contrária a que muitos de nós tínhamos outras de outro movimento. Portanto, isto não é assim uma coisa tão simples, tão linear, né? E se calhar convém realçar um pouco isto. E por isso, e a Fabíola sabe que uma das grandes minhas lutas no Clube SAV era uma associação de mulheres lésbicas. Eu dizia, mulheres lésbicas, que é isto? Fazer um tempo à entrada, era uma ideia, mas... e fazer uma associação de defesa dos direitos das lésbicas. Isso é algo diferente, estamos unidas em função de objetivos e não de uma identidade que é fluida e se calhar há auto-identificações diferentes. E depois podemos falar mais à frente, se calhar das questões de cisgénero e transgénero, que, enfim, também outras questões. Já agora também dar a palavra e o destino de diálogo. Seguindo pela mesma ordem e concordando muito com aquilo que foi dito pela Eduarda, muito ainda está para fazer e é também aqui um desafio, enquanto as pessoas estão efetivamente vivas e enquanto as pessoas como eu, como a Eduarda e outras mais velhas, podemos ir até à própria origem da Organa, que as pessoas ainda estão vivas e lúcidas, é muito importante que haja este registro, este levantamento, esta recolha de informação para a história, mas dentro das associações, mesmo quando não eram visíveis, hoje as lésbicas já são visíveis nas associações e nós olhamos para uma série de associações que existem, algumas que existem, e vemos mulheres até nas direções das associações mais institucionais, mais representativas, portanto, mas até quando isso não acontecia, as mulheres estavam presentes mesmo quando não eram visibilizadas. Portanto, acho que, voltando à pergunta que foi colocada, o trabalho, a participação, o peso das mulheres nesta luta por direitos que dura efetivamente há 30 anos foi efetivamente muito grande. Tão grande que muito maior do que aquilo que se vê visto de fora quando olhamos só para os nomes que aparecem nos comunicados de imprensa ou só para as pessoas que deram a cara na televisão. Mas esse trabalho foi muito grande, apesar de efetivamente muitas vezes as questões específicas das lésbicas não terem sido devidamente abordadas. Por exemplo, se formos, sei lá, as associações modernas em Portugal nascem essencialmente, tirando o Clube SAF, que é uma associação especificamente lésbica, ou defesa dos direitos das lésbicas, as outras associações nascem muito na sequência da questão da SIDA. Nascem como uma resposta social a um problema grave que havia e que não havia na sociedade portuguesa quem respondesse a essa questão. E o surgimento da ILGA, o surgimento da Opus Gay, dessas associações mais antigas, vêm a partir daí. E foi feito todo um trabalho. Ainda hoje, por exemplo, relativamente a questões de doenças sexualmente transmitidas, ainda hoje relativamente a questões de saúde sexual, ainda hoje relativamente a questões de saúde reprodutiva, se procurarmos informação até junto dessas associações, não existe uma igualdade de representatividade da informação que é disponibilizada sobre homens que têm sexo com homens, quando comparada com a informação que é disponibilizada para mulheres que têm sexo com mulheres. Isto acontece em Portugal e também acontece a nível internacional, infelizmente. Eu durante muitos anos fui professora de Biologia, de Ciências Naturais, nós abordávamos questões relacionadas com sexualidade em termos curriculares e eu chegava a ter alunos que se dirigiam a mim porque as questões relacionadas com a orientação sexual eram também abordadas e diziam, professora, mas não há informação sobre sexo seguro entre mulheres. É difícil, de facto, ainda hoje aceder a esta informação, o que demonstra que há bastante trabalho a fazer e que as lésbicas
quer, entre aspas, bebendo do lado do feminismo, quer, entre aspas, bebendo do lado do movimento LGBT, têm de encontrar um caminho próprio. E penso que, apesar que este caminho está a ser feito, eu vejo com muita alegria o ressurgimento, por exemplo, do Clube SAF e a existência de muitas mulheres jovens naquilo que para mim também é muito importante, e gostaria de terminar falando disso, que é a participação das mulheres, das lésbicas, não só nas associações, mas também nas marchas. Porque eu penso que as marchas, não sendo propriamente associações, mas são também momentos de visibilidade, momentos de reivindicação, momentos de celebração das nossas identidades, das nossas lutas no nosso país e a nível internacional. E foi com muito orgulho que eu, em nome do Clube SAF, pude propor às outras associações que existiam na altura a realização de a primeira marcha em Portugal. Foi o Clube SAF, na sequência de um encontro que tivemos sobre invisibilidade lésbica, que propôs às outras marchas, às outras associações, que se realizasse a primeira marcha que aconteceu em Lisboa, e hoje é com muita alegria que vejo que, se este tivesse sido um ano normal, teríamos 13, 14 cidades. Se formos fazer o levantamento histórico, desde que surgiram as marchas em 2000 até hoje, já houve marchas em 17 locais diferentes do nosso país. Portanto, as marchas são também um fenómeno muito importante de luta, de reivindicação, de celebração e de profunda transformação social, porque, por muito importante que seja o movimento na sua perspectiva mais social e mais política, mais institucional, também, penso eu, é essencial que haja uma ação de presença na sociedade, de transformação pelo exemplo, pela proximidade, pelas relações humanas, e neste aspecto as marchas têm uma importância muito grande, e eu vejo também em todas as marchas a nível nacional as mulheres muito bem representadas, as mulheres a tomar um papel ativo, interventivo e a contribuir com muito do trabalho, com muita da criatividade, com muita da coragem necessária para levar as marchas a cidades como Santarém, como Viseu, como um pouco espalhado por todo o país, e espero que continuem a crescer e, de facto, a levar esta esperança e estas cores do arco-íris a todos os sítios e a cada vez mais sítios do nosso país. Até como Aveiro, que antes da marcha, o ano passado, também, digamos que não havia propriamente nenhum movimento, nenhum coletivo, nenhuma mobilização, nem sequer me refiro a lésbico, mas refiro-me a questões LGBTI na sua transversalidade. Não havia nada, nem sequer um grupo na universidade, como em muitas outras universidades acontece. Tânia, qual talvez aqui a sua perspectiva sobre esta parte? Relativamente a isto, vou pegar um bocadinho numa coisa que a Eduarda estava a dizer anteriormente, relativamente ao próprio conceito de lésbica e à categorização da lésbica. Realmente é uma coisa difícil de definir, porque as pessoas não percebem bem se hão de identificar assim relativamente a um desejo que têm, ou relativamente a uma prática que têm, mesmo que depois não seja uma prática continuada, ou que seja só um desejo instantâneo. E pronto. Atualmente, com a proliferação de uma diversidade de categorias de identificação no âmbito da sexualidade, a percepção que eu tenho é que cada vez mais as pessoas, e neste caso as mulheres, se identificam com outras categorias mais fluídas do que propriamente com a categoria da lésbica. Até pelo próprio peso histórico e pela conotação negativa que originalmente o conceito de lésbica tem. Por exemplo, no século XIX tínhamos os sexólogos a teorizar o conceito agora de lésbica era considerado como eram invertidas sexuais. As mulheres que agora nós consideramos lésbicas eram consideradas como invertidas sexuais, no sentido em que se considerava que não cabiam nem nas definições de género normativas, nem nas definições sexuais normativas. Portanto, transgrediam tudo o que era norma para aquilo
que deviam representar, e, portanto, tem sido atribuído tem sido sempre atribuída uma determinada conotação negativa ao conceito da lésbica, e se calhar também por isso é que as feministas, no seio do movimento feminista, também sempre se tentaram decalcar um bocadinho das lésbicas, também para não afetar a sua própria credibilidade. Portanto, aqui, neste sentido, a própria categoria da lésbica é um problema. Depois, concordando com a Fabíola, de facto, temos a participação cada vez mais notória de mulheres, tanto em organizações LGBT como nas marchas, mas depois também continuamos a ter mulheres que, identificando-se como lésbicas ou com outra qualquer categoria sexual, nomeadamente bissexuais, por exemplo, se tentam também demarcar um bocadinho dessa publicização daquilo que consideram ser a sua vida privada e uma dimensão privada da sua identidade. Aqui, por exemplo, no âmbito da minha investigação sobre a parentalidade em casais lésbicos, em alguns casos tive alguma dificuldade porque as próprias mulheres problematizavam no sentido de eu estou a aceitar participar nesta investigação, mas eu nem sequer me defino eu defino-me como bissexual ou eu defino-me como heterossexual. Portanto, eu tinha mulheres a definirem-se, estando mulher e tendo planeado conjuntamente filhos com essa mulher. Neste caso deste exemplo, esta pessoa continuava a definir-se como heterossexual e para ela era problemática ser definida como uma família lésbica, porque ela não se definia dessa forma. Portanto, temos aqui problemas nesse sentido, de categorização e dos significados atribuídos pelas diferentes pessoas à categoria. E depois, neste sentido, tive muitas entrevistadas que referiram recusar-se a participar, por exemplo, nas marchas LGBT, por considerarem tratar-se de uma espécie de espetáculo de variedade que não iria contribuir de forma positiva para aquilo para a imagem que elas pretendiam passar, ou por uma certa normalização que elas pretendiam à sua família, à sua situação atual. Portanto, o que elas têm de fazer é tentar passar a imagem de que são uma família normal ou qualquer outra e que essa imagem iria ser defraudada se elas participassem nas marchas LGBT. Muitas delas referiam-se, por exemplo, à brunch tea do LGBT, que não percebiam porque é que teria de ser enquadrada na marcha, porque passavam imagens muito espalhafatosas nos seus termos e, portanto, que não contribuía em nada para as pessoas que pretendiam passar uma imagem mais normativa ou uma ideia de maior normalização. E, portanto, também não percebiam, por exemplo, porque é que mais recentemente o poliamor era abordado nas marchas LGBT, porque consideravam que isso iria ter consequências negativas face às representações de família que elas pretendiam passar e construir. Portanto, temos aqui também este problema de cada vez mais mulheres a participar, mas também ainda de algumas mulheres que, na prática, transgridem aquilo que são as normas de género e de sexualidade e de família, neste caso. A sua participação poderia ser muito produtiva em termos de renovação de algumas ideias, de desconstrução de algumas ideias do que é a família, por exemplo, aqui neste caso. O seu afastamento é precisamente no sentido de considerarem que é uma dimensão privada das suas vidas que seria afetada negativamente caso fosse tornada pública e associada, neste caso, ao movimento LGBT, às marchas LGBT. Posso só fazer aqui Sim, claro. Nesta ideia, eu acho que eu tenho questionado sempre a questão das identidades, centrarmos nas identidades só. Eu acho que se nós focarmos com todas as pessoas a questão da discriminação, a pessoa pode não achar que é lésbica, a pessoa pode não achar que é lá sempre que a pessoa acha no limite. Vai para a rua abraçada e aos beijos à sua companheira e depois diga-me o que se passa. Portanto, a consciencialização passa por aí. Vão falar as duas mães à escola do seu filho e da sua filha
Eu acho que há muitas escolas que as pessoas estão a correr bem, mas há alguma reação, não é a mesma coisa como, né? Não é como se não fosse nada. Portanto, há que enfrentar e focar na discriminação, acho que é fundamental, e que as pessoas percebam que essa discriminação ainda existe e é fortíssima. Neste temos o Eurobarómetro de 2019, realizado em 2019 pela Fundamental Rights Agency da União Europeia, e que mostra claramente que ainda existe uma grande discriminação social em todos os países da União Europeia, incluindo em Portugal, como, por exemplo, andar de mãos dadas com alguém do mesmo sexo ainda gera algumas reações, mas focar na discriminação e na identidade. E, por outro lado, também desenvolver alguma consciência política, por isso eu acho que às vezes falta debate nos movimentos das comunidades LGBT, somos todos, a comunidade e tudo, que é as questões políticas. Nós temos visões da sociedade diferentes, e falaste das questões assimilacionistas. Há pessoas que querem uma sociedade como está, com classes, com diferenciação, com mais um integrado, outros menos integrados, e uns melhor, outros pior, e tudo bem, e é assim, sempre foi assim, há de ser assim. Outros querem uma revolução mais ampla, mais vasta, mais igualitária, e portanto estas questões também têm que ser debatidas, e que muitas vezes não são no movimento, e ficamos só por essas palavras assim, e a coisa parece que não chega ao certo. Mas é interessante, esses dados, Tânia, são extremamente interessantes, porque essa faixa de pessoas não heterossexuais, pronto, enfim, ou não completamente praticantes heterossexuais, pronto, se quiserem, existem, que estão na sociedade, e que muitas vezes o movimento também não tem a voz delas, e portanto a investigação nesse aspecto acho que é muito interessante, porque traz essa outra leitura. A Fabíola tinha posto, é um dedo no ar, é uma caneta no ar. Estou a ver. Está sem o microfone. Está sem som. Obrigada, são muitos dedos no ar, muitas canetas no ar para dizer coisas que nós, de alguma maneira, já sabemos e que não são propriamente novas. Há gays e lésbicas, neste caso falando em lésbicas, de todos os tipos e feitios. Há pessoas que estão socialmente numa posição de privilégio, por exemplo, pela classe social, pelo poder económico que têm, pela cor de pele que têm, e que querem apenas alargar um bocadinho a legislação vigente para que a sua família, a sua vida caiba ali. E querem só alargar um bocadinho e procuram não incomodar a norma vigente, porque elas próprias, pela sua maneira de ser ou de estar, não querem questionar a norma vigente. Por isso é que a Eduarda falava muito bem na diferença entre ser e lutar. Eu posso ser lésbica e ser profundamente conservadora e não querer transformar absolutamente nada. Quero apenas fazer o movimento necessário para que a minha vida seja, entre aspas, tolerada, aceite. Isto é uma situação que acontece com muitas pessoas. Para muitas pessoas é incómodo considerar-se igual àquele drag ou àquela drag que vai ali questionar os papéis de género. Porque eles não querem questionar os papéis de género. Muitas vezes, até dentro das próprias relações lésbicas, se reproduzem papéis de género. Nós, em Portugal, temos um feminismo tão fraquinho que muitas vezes, entre duas mulheres, há uma relação que mimetiza aquilo que nós criticamos numa relação heterossexual e que muitos heterossexuais nem sequer praticam e eles próprios também questionam. Ou seja, eu tenho muito mais em comum, enquanto lésbica, com uma mulher heterossexual que seja feminista, que seja antirracista, que queira de facto uma sociedade mais igualitária, do que tenho com muitas lésbicas e muitos gays que eu conheço que querem apenas, ou querem essencialmente, a manutenção de uma ordem vigente e que ela seja suficientemente plástica para os aceitar a eles. E isto, de alguma maneira, é uma luta que tem existido, não só no nosso país, mas também a nível internacional. Aqui tem sido muito significativa. E se formos ver a história das marchas, mais uma vez, nós conseguimos aqui perceber uma grande luta quase de base entre o que é que representam as marchas. As marchas são festas em que grandes marcas vêm dizer quanto gostam de gays e das lésbicas que compram os produtos deles, ou as marchas são de facto movimentos em que nós levamos a nossa diversidade para a rua, integramos toda a sociedade e pretendemos uma profunda transformação social. Isto é uma tensão política, efetivamente política, que tem que ser transmitida para aqui. Quando eu ponho no meu Facebook um punho no ar
a dizer Black Lives Matters e dentro do punho estão as cores do arco-íris, eu estou a dizer que, de facto, a minha luta não é só com gays e lésbicas, a minha luta é com todos aqueles que são excluídos de uma norma social vigente, dominante, que oprime uns em detrimento dos outros. Isto é uma atitude política que eu sei que não colhe em todos os campos, nem em todas as associações, nem em todos os movimentos. Por isso, quando nós depois refletimos um bocadinho mais profundamente, vamos encontrar todo o tipo de pessoas, todo o tipo de abordagens, quer nas pessoas que conhecemos, quer dentro das próprias associações. Agora, isto é uma tensão que existe não só dentro do movimento LGBT, mas existe, por exemplo, dentro sei lá, do desporto, ou do sindicalismo, ou do tipo de associações. Isto faz parte da tensão política normal de um confronto. Penso que em Portugal, apesar de tudo, considerando as desvantagens com que nós partimos, a pouquíssima participação cidadã que temos, o pouquíssimo feminismo que temos, o pouquíssimo apoio do Estado para tudo o que é associação, movimento, instituição, nós partimos de facto de uma situação completamente desvantajosa, quando comparado àquilo que acontecia em 2000 em Portugal, e se fôssemos comparar, por exemplo, com o que acontecia na Alemanha, era uma diferença abismal. Apesar disso, nós temos conseguido, fruto, por um lado, de um trabalho legislativo intenso, de uma profunda revolução legislativa que aconteceu e que nos garante um enquadramento legal bastante positivo, e, por outro lado, fruto também de um trabalho não só associativo, mas das próprias marchas, que eu penso que vai multiplicar. Eu penso que das marchas acabarão por surgir associações, das marchas acabarão por surgir movimentos a nível local que trarão uma nova geração de ativistas e uma nova necessidade de mudanças. E desta tensão, penso que apesar de tudo, há muito para fazer, mas conseguimos efetivamente um movimento e transformações que nos devem orgulhar, sendo que há muito trabalho para fazer, a muitíssimos níveis, quer a nível político, quer a nível social, quer a nível educativo, quer a nível de saúde, quer a nível de cidadania. O percurso que está pela frente é ainda gigantesco. E podemos, se calhar, falar disso numa fase mais a seguir. Era bom, infelizmente acho que já só temos 15 minutos e ainda acho que muitas questões aqui a serem colocadas. Pegando um bocadinho naquilo que a Eduarda estava a falar há um pouco e também da Tânia, sobre também da representação da mulher lésbica, existe um bocadinho a ideia de que, mesmo dentro do movimento LGBTI, que há mais, de que ser-se lésbica não é muito cool, digamos, de que a mulher lésbica, a mulher ou rapariga, não é? Se calhar daí também muitas mulheres não gostarem de se assumir como lésbicas e apenas como gostando de mulheres por causa acho que até foneticamente a palavra carrega um peso grande, ou seja, essa ideia, esse estereótipo de que elas são mais aborrecidas, mais caseiras, têm pouco sentido de humor, vivem rodeadas de gatos. De onde é que terá surgido esta ideia? Olha, deixa-me contar uma história pessoal, e a Fabíola sabe. Eu sou uma rapariga já com alguma idade, tenho 58, tenho que pensar. Eu entrei no ativismo com 30 e tal anos, que quando ele apareceu, porque pronto, enfim, no meados da década de 90. E na altura conheci a Fabíola e a Ana, que estavam a liderar o Clube SAF, que eram muito ativistas, e eu em 97 eu contatei com elas, portanto, um ano depois surgiu o Clube SAF. Eu dizia que era uma homossexual feminina. Eu não era uma lésbica. Lésbica, aquela palavra dava-me cá. Era uma confusão. Eu aprendi com elas, e tenho que agradecer, e a partir daí tenho sido uma lésbica ativista, que realmente é a questão política, né? E que é fundamental o afirmar estas palavras e rompê-las por dentro, né? E assumir o que por vezes é visto como insulto e assumir o insulto e transformá-lo. E por isso é extremamente importante usar a palavra lésbica, mas é incrível, estamos em 2020, né? Magnífico, e ainda temos esta questão o que representa a questão da homofobia internalizada e todas essas questões que estão aí, né? Mas que é extremamente importante. E eu tenho-me preocupado até uma coisa, ultimamente, eu estou agora mais na área académica, de conferências, e aparece muita gente e muitas comunicações, e a questão de questionarem as mulheres lésbicas, as mulheres jovens, a questionarem os rótulos. Eu não sou lésbica, eu sou uma pessoa, pessoas. Eu vejo tanto isso nos rapazes. Isto é interessante. Raparigas, a questão de género. Estão a ver? E o patriarcado e por aí fora.
as questões de género estão aqui, são fortíssimas. Assim, as raparigas a questionar, não, eu sou o que for, eu sou fluida, eu não sou isto, eu não quero ficar presa a uma categoria, eu gosto de pessoas, não é pessoas. Os rapazes, quando têm uma experiência com alguém mesmo, já com um outro rapaz ou assim, já não questionam tanto essa identidade. Eu acho isto interessante, é um campo ainda a explorar. Mas as questões de género estão aí, e são fundamentais. Sim. Fabíola. Eu acho que mais do que a palavra lésbica enquanto identidade, eu, quando utilizo a palavra lésbica, não quer dizer que nunca na vida me vou apaixonar por um homem. Claro. Não é isso que eu estou a dizer. Claro. A lésbica é essencial enquanto categoria política. A lésbica é essencial enquanto categoria de ação, que nos posiciona enquanto seres não heteronormativos e, simultaneamente, enquanto mulheres num sistema que é profundamente patriarcal. Por isso, eu acho que esta palavra é extraordinariamente poderosa e necessária em termos de luta, em termos de pragmatismo, em termos de ação. E, quando alguém a rejeita, como a Eduarda fazia há 30 anos, e como tanta gente continua a fazer, eu acho que isso é extremamente revelador do nível de homofobia, do nível de patriarcado, do nível de dificuldade que as mulheres têm, efetivamente, para se assumir e para se posicionar enquanto sujeitos políticos. Isto não quer dizer que eu não acho interessante, e acho muitíssimo interessante, que nós utilizemos outras palavras. Eu já conheci miúdas novas que diziam de si próprias dyke. Por que não dyke? Se os gays utilizam o gay e foram buscar o anglicismo e hoje em dia utilizamos o gay com naturalidade. Por que não fufa? A fufa, que é uma expressão também, ela derivada de uma expressão tão pejorativa. Por que não fufa? Eu gosto de dizer, ela é fufa, eu sou fufa, assim como muitos gays, uma fufice. Bicha, eu sou bicha. Acho que estas palavras que também nos pretendem achincalhar e nos pretendem remeter para o espaço da vergonha, podem ser reivindicadas, podem ser fruto de empoderamento da nossa própria linguagem, não num sentido identitário de agarrar-nos a elas, mas essencialmente no sentido de partilha, de luta, de transformação social. E acho que isto é muito importante nesse sentido, sendo que o ideal seria, de facto, daqui a alguns anos, ou daqui a vários anos, termos uma estrutura muito mais queer, que foi uma palavra que caiu um bocadinho em desuso agora nos últimos tempos, mas que de facto pretendia incluir todos os não normativos em termos sexuais, até as pessoas que dizem de si próprias heterossexuais ou que se identificam enquanto heterossexuais neste momento, mas que questionam esta ordem moral, heteronormativa, cisnormativa, na qual ainda nos integramos. Portanto, acho que desviantes sexuais, queer, aquilo que nós nos quisermos chamar, utilizando as palavras de uma maneira criativa, de uma maneira, eu diria até, subversiva. E fazermos isso dentro das nossas cabeças, dentro das nossas famílias, nos nossos círculos de amigos, é o primeiro passo para também o podermos fazer depois socialmente e politicamente. E não ter medo da palavra lésbica também, não é? Não. A Joana apareceu ali no canto, por isso é preciso dizermos que temos perguntas. Ok. Sim. Estão aqui no private chat, mas eu vou lê-las para vocês também podem ler aí. Temos uma questão do Dinis, que vem desde Bruxelas, que diz: boa tarde a todos, desde Bruxelas. A minha questão é, qual deverá ser o papel do Estado na inclusão das temáticas de identidade sexual e racial na educação? Muito importante para a desconstrução de preconceitos e para que as crianças possam viver informadas e sem armários. Bom, é fundamental, é assim, sem dúvida. Ela está, a Fabíola tem ali, está na Assembleia agora. Eu acho que a escola é um elemento incontornável na educação e compete, de facto, ao Estado garantir que as escolas são ambientes seguros para todas as pessoas, incluindo para
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, sejam eles professores, funcionários ou alunos. E que isto não dependa da orientação sexual ou da identidade de género de cada um, mas que seja uma garantia do Estado. Da mesma maneira como o Estado deve garantir que, independentemente da cor da pele, qualquer criança se sinta confortável e segura numa escola, isto deve ser essencial. Além disso, estes assuntos devem ser tratados em contexto de aula, seja em termos de formação científica, a nível das ciências, seja a nível da história, seja a nível da literatura, seja a nível da própria formação para a cidadania. Todos estes elementos devem fazer parte da formação dos alunos. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece quanto deveria. Mas eu atrevia-me, agradecendo ao Diniz a pergunta que colocou, a dizer que a intervenção do Estado nestes assuntos não pode ser só para a educação. O Estado tem também obrigações de garantir, por exemplo, ao nível da saúde, que existem cuidados de saúde que são adequados à diversidade das pessoas, nomeadamente à diversidade das suas orientações sexuais e identidades de género. Relativamente, por exemplo, ao trabalho, que existe proteção, garantia de que as pessoas não são discriminadas no seu local de trabalho e, se forem, podem contar com o Estado para que os seus direitos sejam reconhecidos. Por exemplo, em relação ao apoio ao associativismo, em garantir que há alguma ajuda, algum apoio às associações que fazem uma parte nos quais o Estado pode contar para atuar junto das comunidades e levar estes assuntos. Portanto, penso que esta é uma das grandes falhas do nosso país, é que ainda não está a ser feito o suficiente e penso e assumo desde já essa responsabilidade, faz parte das minhas responsabilidades, nomeadamente no trabalho que faço no Parlamento, de tentar garantir que haja um maior envolvimento, um assumir de responsabilidades do próprio Estado em relação a todos estes assuntos. Só assim conseguiremos, de facto, diminuir aqueles números que a Eduarda há bocadinho falava, que infelizmente dizem-nos as estatísticas, e infelizmente não temos estatística a nível nacional. No censo, por exemplo, que vai ser feito para o ano, não há ainda informação relativamente a isto, acho que é uma falha grave e que tem que ser corrigida, mas informação a nível europeu dizem-nos, por exemplo, que a maioria das pessoas continua a não dar a mão a um parceiro do mesmo sexo na rua porque não se sente seguro para isso. Isto é uma situação completamente inaceitável, intolerável, que tem que ser mudada a um nível, tem que ser mudada a curto prazo. E a responsabilidade do Estado é muito grande e o Estado português tem que assumir estas responsabilidades. Ok, obrigada. Realçar só um aspecto que esta intervenção tem que começar nos anos mais precoces, desde o pré-escolar, primeiro ciclo. Não é só falar quando já são crescidinhos, adolescentes, é desde pequenos que as representações das pessoas de toda a diversidade seja transmitida de uma forma positiva e intercruzando com questões raciais e por aí fora. Portanto, isso é um trabalho que é fundamental ser feito nas escolas, claro. Ok, muito obrigada. Muito bem, obrigada. Tânia, não sei se quer também dar um input, só temos mais cerca de 5 minutos, não é? Sim. E queria ainda... Sim. Relativamente a este assunto, concordo com a Fabíola e aqui queria falar um bocadinho da minha experiência pessoal acerca disto. Claro. Eu fui voluntária de uma fundação que se chama Oportunidade contra a SIDA. Em que o objetivo era levar jovens... acho que o som, não sei se foi para mim, congelou. Não, congelou um bocadinho, houve ali uns fluxos. Tânia, pode repetir desde o início, por favor? Sim. Ok. Relativamente ao nome da... Estava então a dizer que fui voluntária de uma fundação que se chama a Fundação Portuguesa à Comunidade contra a SIDA, em que o objetivo era levar jovens a escolas e estabelecimentos penais para falar sobre questões de cidadania e sexualidade. Eu aqui fui interveniente em 2 turmas de 7º e 8º anos e propus alargar um bocadinho as questões da cidadania também à cidadania sexual e, portanto, falar um bocadinho acerca de questões de género e de sexualidade. E as crianças reagiram de forma muito positiva, algumas delas nunca tinham ouvido falar sobre várias coisas, nomeadamente questões de orientação sexual, e houve até no fim uma das miúdas que me veio agradecer por, de facto, agora perceber aquilo que estava a sentir e por agora
a partir daquele momento, poder mostrar aos colegas que era uma coisa normal e que não precisavam de gozar com ela por ela sentir uma coisa diferente do que as outras raparigas da turma dela, por exemplo. Portanto, acho que é uma coisa muito importante começar uma intervenção neste sentido logo desde nas escolas. Totalmente de acordo. Desde quanto mais cedo a exposição dos jovens a esse tipo de temas, melhor, em princípio. Eu queria só terminar com uma pergunta e que eu vou dar mesmo só 1 minuto a cada para responder, que é, qual acham que será o futuro de um chamado movimento lésbico em Portugal? Acham que será um movimento mais conjunto com as outras letrinhas das siglas ou será uma luta cada vez mais fragmentada? Eu desejo, não sei o que será, mas eu desejo que seja cada vez mais intercruzada com uma série de outras lutas, como por exemplo os precários, como por exemplo o racismo, uma abordagem muito mais interseccional, que eu acho que faz sentido, com grande identidade lésbica, sem perder de vista as questões específicas de mulheres que se identificam como lésbicas, ou têm relações com outras mulheres, mas cada vez mais uma perspectiva interseccional, não separatista, de todo. Ok. Fabíola? Eu tenho uma abordagem diferente. Eu acho que, por um lado, é essencial o mainstreamizar, digamos assim, destas questões para todas as áreas de atuação, seja a nível do Estado, seja a nível das associações, seja a nível dos mídias, seja a nível de tudo. É essencial que estas questões se tornem cada vez mais transversais e interseccionais a todas as outras discriminações. Por exemplo, um sonho meu seria termos, sei lá, um Ministério da Discriminação que juntasse todas as questões relacionadas com racismo, com questões de género, com questões de identidade, um Ministério da Igualdade, um Ministério da Inclusão, se calhar, eu nem gosto muito da palavra igualdade, um Ministério da Inclusão que juntasse todos estes assuntos, mas por outro lado acho que também é necessário promovermos espaços específicos, ou seja, haver também lésbicas que façam intervenção específica, não é lésbicas, haver de facto grupos que façam intervenção sobre temas exclusivamente lésbicos, ainda que essas mulheres sejam heterossexuais ou ainda que sejam homens. Eu não vejo nenhum problema em que um grupo de homens, mulheres, hetero, o que quer que seja, desenvolva um projeto educativo sobre questões relacionadas com as lésbicas ou sobre saúde lésbica, por exemplo. Portanto, acho que tem que haver, não há uma única solução. Acho que tem que haver abordagens a vários níveis, seguindo várias estratégias e correspondendo dessa maneira a vários problemas, porque alguns só se resolverão, penso eu, com, de facto, a mainstreamização da questão, mas, por outro lado, também é preciso abordagens muito específicas em ambientes muito mais limitados. Mais micro. Muito obrigada. Portanto, iremos divergentemente para tentar chegar a estas diferentes abordagens. Certíssimo. Tânia. Vou mais no sentido da Fabíola, uma perspectiva de síntese, interseccionalidade, mas sempre sem perder de vista as questões específicas que afetam as lésbicas e que são do seu interesse. Ok, certíssimo. Muito obrigada a todas. Acho que ainda estaríamos aqui outra hora à conversa. Eu, pelo menos, tinha aqui mais tópicos para abordarmos, mas infelizmente tal não será possível porque já temos os convidados do próximo painel. Mais uma vez, muito obrigada em nome da Marcha de Aveiro e do coletivo Aveiro Sem Armários e esperemos que nos possamos encontrar numa outra oportunidade. Okay? Em melhores circunstâncias. Pela iniciativa. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.